Bom dia, Sr. Augusto. Bom dia. O que o motivou a ser candidato à Junta de Freguesia no Nogueira da Regedoura? O que me motivou a ser candidato à Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura é que nestes 4 anos em que eu fui eleito pelo CDS em coligação com o PSD, no grupo Nogueira com a Vida, vi e reforça ainda mais a minha convicção que o meu contributo para Nogueira e para os nogueirenses ainda é melhor, visto que, nestes 4 anos, enquanto membro na oposição, intervimos mais de 300 vezes, submetemos à mesa da Assembleia vários votos de louvor, também pusemos um voto de protesto muito válido e que fazia todo o sentido. Mandámos vários projetos e ideias para este Executivo PS o poder fazer. É de lamentar que acharam boa ideia e alguns não o fizeram. Ao menos a gente ressalva aqui a Rua Joaquim Domingos Maia, que botaram abaixo. Foi um projeto apresentado por mim na Assembleia em 2022, logo muito perto do início, e aí eles na altura acharam péssima ideia, que não tinham dinheiro, mas o que é certo é que botaram a casa abaixo, vão ampliar a estrada e vai ser aí uma obra que não interessa quem é que portanto, há o pai e há quem o faz. E eu considero-me que desta ideia eu fui o pai. Para além disso, fizemos muitas, mas mesmo interpelações ao modo como era ao executivo. Falámos muitas vezes de várias obras que estavam a ser mal executadas. Posso dar um exemplo: o alinhamento da nova farmácia, que está a namorar um poste da eletricidade, está mesmo encostado a cerca de 15 centímetros, o que para nós, e visto que há um projeto do centro de Vila, e esse centro de Vila, com essa obra que é recente, que ainda não está acabada, é manchada, pelo menos em termos de, penso eu, que está a ocupar o que devia de ser a via pública e os passeios. Falei nisso muitas vezes, ninguém me deu ouvidos, mas o que é certo, quem passa lá constata que isso é um erro arquitetónico e é um erro digamos, para a junta, para todos os nogueirenses. Falámos também em várias obras que estavam a decorrer, que os alinhamentos não eram os mais adequados, alguns corrigiu-se, outros assim. O que é certo é que tudo isto junto prova que nós estivemos atentos. Sobre o ambiente falámos muitas vezes lixeiras a céu aberto, algumas consentidas mesmo pelo próprio elenco da Junta, que usavam o mesmo espaço também para pôr inertes de restos de podas e isto e aquilo. Isso o que fazia com que, digamos, a poluição visual e mesmo do ambiental, acho que este executivo esteve muito mal. Ao fazer vista grossa, ao consentir, fez com que os nogueirenses estivéssemos piores. A nível também de uma nova obra. Sr. Augusto, vamos falar um bocadinho agora de saúde da Nogueira da Regedoura. Você sabe melhor do que eu, foi feita uma unidade de saúde há pouco tempo. Como é que ela está a funcionar? Acha que está a servir bem os utentes da Nogueira da Regedoura? Transportes, se for eleito, se garante transporte de idosos à unidade de saúde? Fala-me um bocadinho sobre esse projeto. Sobre a nova unidade, embora se digam que é uma nova unidade para Nogueira da Regedoura e São Paio de Doleiros,
eu considero que foi um erro tático o sítio onde foi, mas aí está feito, é lá, é o que temos. Se bem que as cartas, ele não é de Nogueira da Rajadora, porque as cartas que vêm para os utentes é morada ainda de Oleiros. Portanto, isso quer dizer que nós ganhamos uma unidade, ganhamos a unidade para nós usarmos, mas o espaço físico, a morada e as cartas que vêm para nós é só para ir de Oleiros. Em todo caso, choca-me que aí uma obra nova, que foi o posto médico, o lugar para pessoas de mobilidade reduzida é coisa de um submundo que lá está feito. Tal digamos, aquilo está num sítio que foi colocado e nos dias de hoje admira-me os engenheiros e até a própria Câmara ter cometido um erro daquele tamanho. Portanto, como é muito a descer, em vez de ser de acessibilidade para pessoas de mobilidade reduzida, é o contrário, é a coisa pior que há. Outra coisa, mas isso aí acho que deve ser em todo o país, acho que para servir as duas freguesias, que temos poucos médicos, e como todos sabemos, a gente precisa de mais saúde. Sobre o sítio de estar, digamos, num extremo da freguesia. Eu proponho, digamos, em colaboração com a UNIR, aí uma rota circular, onde começava por Olivães, que é o ponto mais alto, passava por Pousadela, pelo Souto, pelo Barreiro, para o lugar do Maçarico, passava depois pelo lugar da Abessada e depois para o lugar do Caramulo, que fica precisamente onde é o posto médico, onde está situado o novo. É um serviço que deve ser pensado, deve ser repensado, ver aí um horário que sirva mais pessoas, mais utentes, para que a mobilidade seja mesmo aí uma coisa certa, e eu defendo e tudo farei para que isso aconteça. Outro assunto que tem a ver um bocadinho com saúde é o que fazer ao posto médico antigo. Como sabem, o posto médico está inserido num bloco onde parte é gerido pela Igreja e outra parte é da Junta. Portanto, aquele edifício tem uma parte que é gerido pela Junta, o proprietário é a Junta, e eu defendo, conforme esteve digamos, ao serviço em comodato, alugado, entre aspas, em comodato com o Ministério da Saúde, eu defendo também agora um novo comodato com o Centro Social de Nogueira da Rajadora. E porquê é que defendo isso? Porque nota-se que a lista de espera para mais valências, para, digamos, crianças em idade de berçário, crianças em idade de pré e até mesmo digamos, os séniores. Os séniores, o lar de dia, o centro de dia, também tem muito poucas vagas. Portanto, tem poucas vagas e os nogueirenses não têm mesmo hipóteses porque estão em lista de espera. Portanto, ao ceder o antigo posto médico ao centro social em regime de comodato, a gente amplia e muito a capacidade do centro social dar resposta aos nogueirenses. Sr. Augusto, vamos falar um bocadinho sobre a educação. Portanto, a parte escolar, portanto, Nogueira tem escola que é o primeiro ciclo. Exatamente. E pré. Portanto, em relação também a creches, acha que é preciso mais creches? É preciso mais escola? Ou o que é preciso mais que na sua óptica para Nogueira da Rajadora podia melhorar? Ora bem, sobre essa parte também há lacuna e penso eu que grave. Grave porque não há um acompanhamento. Esta junta tem entendido, por aquilo que eu me apercebi, entendido que são assuntos que não lhes dizem respeito, mas tudo diz respeito aos nogueirenses. E passo a explicar o que é. Em termos de pré,
O Souto, a escola do Souto, tem todas as salas ocupadas, portanto está, digamos, com a lotação esgotada. A pré de Pousadela tem salas em vazio. E quando a gente se apercebe que tecnicamente não há lista de espera, tecnicamente, e quando digo tecnicamente eu passo a explicar, nós pertencemos ao grupo escolar de Argoncillo, portanto o nosso agrupamento quem manda é Argoncillo. E em Argoncillo eles, quando não têm lá, os que são nogueirenses ou porque têm os pais, os avós que vivem em Nogueira, são forçados a ir pagar, digamos, a privados, a deslocar para escolas, para as prés de Argoncillo. Para quê? Porque não abrem aí uma nova. Mas era importante abrir mais uma. Faz todo o sentido. Porque nós, quando formos ver no Acasmo, quer queiramos, quer não, recebe crianças, mas é privado, são SEBI. E o que é que acontece? Muitos nogueirenses já andam lá porque não tiveram vaga aqui. E os pais, em vez de fazem a inscrição no agrupamento de Argoncillo e eles tecnicamente não abrem porque não sei, ainda não entendi. Eu depois se eu ganhar a junta, é uma coisa que eu irei tirar a limpo, tirar a fundo, porque estamos a ir nogueirenses a ter, e os pais a ter que sair da freguesia, pagar, porque não tem, porque depois de termos espaço físico para isso. Agora, é certo que, ao não haver mais espaço para ter na pré do Souto, mas como em Pousadela temos salas de vagas, é usar as salas, abrir no mínimo mais uma turma para a pré. E em relação a isso, já que estamos a falar em escolas, embora não seja educação, temos a antiga pré de Pousadela que está desativada, já foi entregue à junta de freguesia há mais de 3 anos. Em 3 anos eles nunca conseguiram dar uma solução, dar o que fazer àquelas instalações, porque foram cedidas pela própria Câmara, portanto, para todos os efeitos, quem manda nela, ao abrigo do protocolo que se fez, é a junta de freguesia. Acho que 3 anos para decidirem o que é que vão fazer de um edifício que já é nosso, acho que é muito tempo. Eu, para esse edifício, embora não seja educação, mas também tem tudo a ver, está tudo ligado, e eu, para essas escolas, porque tem duas salas, e nós estamos muito perto, a cerca de 250 metros do caminho para Santiago e para Fátima, e como em Santa Maria da Feira não temos nenhum albergue para peregrinos, eu defendia uma parte dessas instalações para albergue dos peregrinos. Se acontecer alguma calamidade ou isto, aquilo, e que seja usado como temporariamente até para alguém dormir, porque sofreu nas habitações que estavam, poder ali pernoitar, refazer um bocadinho a sua vida, também podia ser usado para isso. Outra coisa, e a outra sala era para um polo de universidade sénior. Um polo de universidade sénior. Temos que ver que nós também, como todas as freguesias e as vilas, temos cada vez mais séniores em idade de produzir muito, de aprender muito. Isso também é educação, é cultivar a sabedoria. E eu acho que aí uma universidade sénior, mesmo numa freguesia, acho que faz todo o sentido, visto que temos muitos séniores em idade que ainda podem produzir muito, ainda podem aprender muito, ainda podem também ensinar muita gente. Acho que esse edifício, para essas duas valências, que era o mais acertado. Sr. Augusto, vamos falar um bocadinho sobre idosos. Eu sei que existe o centro do dia, mas não existe lar. Exatamente. Portanto, se você for eleito, vai fazer a reivindicação de ter um lar aqui no Guarda Regedoura para acolher
os idosos de Nogueira da Rajadoura, para não ter que se deslocar para outras freguesias ou para outros concelhos para viver o resto dos seus dias. Portanto, o que é que você propõe nessa situação do idoso de Nogueira da Rajadoura? Ora bem, eu quando falei ainda há bocadinho sobre a parte do antigo posto médico passar para a alçada em comodato com o centro social, já é mesmo ter a noção e ter a realidade presente que precisam de mais espaço, precisam de mais salas, precisam de mais, digamos, fazer com que olhem para aquele edifício como uma mais-valia. Em todo caso, eu já sei que o centro social mantém aí um projeto em fazer aí um lar para... Eles já têm a valência de dia e têm a valência de acompanhamento aos idosos também, das refeições, do isolamento, higiene, não sei o que, a muitos nogueirenses, mas depois não têm oferta, entre aspas, porque estão condicionados digamos, aos séniores que já lá estão, aos idosos, que não podem ter mais pelo espaço que têm. Portanto, juntar o antigo posto médico é a mais-valia. É certo que não chega, precisam mesmo de ter aí um projeto e espero bem que a Câmara olhe isso com bons olhos, porque ao ter aí um lar em Nogueira da Rajadoura, para os filhos, para as pessoas que estão depois a tomar conta dos seus queridos, que os... Portanto, havia a fixação dos nogueirenses não ter que sair. Exatamente. E era aí uma mais-valia, porque, ao fim e ao cabo, muito do idoso às vezes não vai para centros de dia ou não vai para lares, é porque ficam longe. Porque se ficar perto, o que fica na cabeça, assim, eu estou perto, os meus filhos, os meus netos, não sei o quê, tem mais possibilidade de vir. Se ficarem longe da sua zona, onde conhece toda a gente, fica mais complicado. Agora, entendo e acho bem, e farei toda a força, se eu for junta, em se terei esforços para que o centro social faça mesmo um lar. Exatamente. Sr. Augusto, vamos falar um bocadinho sobre limpeza. Limpeza de ruas, limpeza de terrenos, limpeza de tudo que existe em Nogueira para ter Nogueira uma casa asseada. Inclusive também a recolha do lixo, se está a ser bem feita, se não está a ser bem feita. Portanto, o que é que nos propõe se for eleito nessa área? É assim, sobre a limpeza e olhando à volta das outras freguesias que fazem limites com nós e até mais longe, Nogueira da Rajadoura está muito atrasada em relação a isso. Acho que não tem havido uma cultura de prevenção, não tem havido aí uma cultura de sensibilização. Nas assembleias a resposta deles é porque não há civismo, mas isso o civismo ensina-se, o civismo faz cumprir. E quando aí uma própria junta usa um espaço público como despejos de inertes, restos de podas e disto e aquilo, a própria junta também comete esse delito, acho que não tem moral nenhuma para isso. Outra coisa que eu vejo é que, em termos de limpeza, como os funcionários da junta também são os que tratam do cemitério, entendo que não conseguem chegar a tudo. E a vegetação cresce rápido e se torna às vezes insuportável. Mas eu vejo noutras freguesias que contratam empresas fazer X metros, X não sei o quê, X ruas. Certamente que haverá aí um preço, mas chega-se nessas freguesias, por exemplo aqui ao lado, Mosela está muito bem, muito melhor do que Nogueira da Rajadoura. Isso prova que esta junta não tem... E Nogueira recebe a verba para poder limpar as ruas, que tem publicação. Exatamente. Nota-se isso mais quando há festa, eles preocupam-se 8 dias antes em limpar essa zona, quando há pressão de velas vão limpar essa rua. Eu até acho que os próprios nogueirenses dizem, se a pressão de velas passasse aqui ao menos uma vez por ano, era aí uma mais-valia. Mas não, só há uma pressão de velas, que é da igreja, e depois há outra em Olivais que também se faz. Mas lá está.
nunca parte do mesmo sítio, nunca é a mesma rua, mas essas ruas, quando são contempladas, que é vai aí passar a pressão de velas, pronto, está Mas tudo se você for eleito, garante São que todas. Não que há, as baletas não são há, todas limpas e é exatamente. tudo limpinho. Porque isso digamos, É o cartão de visita da freguesia. Exatamente. E ainda para mais que nós somos em uma freguesia que estamos rodeados de acessos, a A41, a A29, a Nacional 1 muito perto, tudo faz com que nós sejamos aí uma freguesia visível e que se possa visitar. Já agora, e dando aí uma outra dica, em termos de visibilidade, eu defendo neste sítio, no meu manifesto eleitoral, que os nogarenses depois podem ver, é a requalificação desta capela, que é a Nossa Senhora do Carmo, e aqui instalar um baloiço panorâmico. Conforme o senhor viu, é uma zona privilegiada em termos de visão, conseguimos ver o mar, conseguimos ver o Porto de Leixões, Nossa Senhora da Saúde, onde tem a RTP, vários pontos mais altos, nós aqui conseguimos ver. E até em tempo de limpo, até o São Domingos da Serra vemos. Portanto, acho que nós aqui, e não é uma obra de grande monta, pôr aqui um baloiço panorâmico era um cartão de visita e Nogueira da Regedoura passava a pertencer na lista dos baloiços de Portugal. Acho que era aí uma mais-valia. Sr. Augusto, vamos falar um bocadinho sobre o alcatramento passeios. Eu sei que a Câmara de Santa Maria da Feira anda a alcatroar nas freguesias todas. Exato. Portanto, em Nogueira está deixado para trás, ou como é que está a situação em Nogueira da Regedoura nesse aspecto? Seja em passeios, seja regulamentos, seja alcatramentos, seja a requalificação ali da zona da igreja, como é que está a funcionar? Ora bem, sobre o alcatrão, a Câmara forneceu a todas as freguesias, inclusive à de Nogueira da Regedoura, mas a meu ver, Nogueira da Regedoura e o seu executivo PS esteve a dúvida. Porquê? Porque foi apanhado de surpresa. Quando lhe disser, tens não sei quantos metros cúbicos de alcatrão para gastar. Eles ficaram tão atarantados que não sabiam o que é que fazer, digamos, não tinham planeamento, não tinham aí uma noção. Só para dar um exemplo, por acaso até vai dar jeito para o meu projeto que eu já tenho há vários anos, a rua Padre Faria, junto às Relotes, portanto, tem aquele estradão que agora é mais largo ainda, que era onde a Junta depositava inertes, e alguns lixos. É certo que era provisoriamente, enquanto vinha um caminhão e tal, mas causava aquele mau aspecto. Eu propunha aí, já há muitos anos, aí uma feira e um mercado. E porquê uma feira e um mercado? Porque Nogueira da Regedoura, para quem conhece os habitantes, nós temos muitos feirantes, mesmo muitos feirantes. Aliás, nós somos aí uma freguesia que tem pouca indústria, mas tem muitos serviços, tem muitos negócios, alguns são feirantes que não vendem na sua terra porque não têm espaço, ninguém pensou nisso, e já que eles fizeram aquele estradão todo, e eu defendia a feira para aí, portanto está, digamos, feito, é só darem um embelezamento. As casas de banho, porque também tem que ter, seriam as das relotes, que é pertença da junta, portanto, seria só, digamos, embelezar aquilo, pôr aquilo mais funcionável e está a feira feita. Não é preciso grandes investimentos. O alcatrão foi posto lá assim porque não tinha onde pôr, não tinha estratégia, até em tom de brincadeira, quando eu questionei o senhor Presidente, porque é a escolha da coisa, ele disse, olha, até já fica pronto para a sua feira que você quer fazer. Ele numa da coisa, e tem toda a razão, já que não tinha onde pôr ou não tinha planeado bem, pronto,
não vai ser, a mim, se eu for eleito, não vai ser aquele alcatrão botado de fora. Vou fazer lá aí uma feira ou um mercado. Se bem que, para aquilo funcionar, o primeiro ano seria custo zero, os feirantes não iriam pagar nada por estar lá. Para quê? Para que aquilo seja aí um sucesso. Muita gente, muitos nogueirenses e até outros feirantes fora da nossa freguesia, ao ser grátis, venham experimentar, não tenho nada a perder, vou fazer a feira, aquilo começa a ser um sucesso, toda a gente que passa na A41, e tem ali aí uma feira, pronto, aquilo sai logo ali, vamos ver a feira e tal, e até os feirantes têm tudo a ganhar. Acho que é uma ótima ideia. Agora, vou falar sobre a Rua da Barra. Isso foi um calcanhar daqueles desta junta, porque é uma das ruas estruturantes e esteve mais de 10 anos. Eu não digo ao abandono, porque eles iam pondo um asfalto aqui e outro ali para remediar, mas como é uma via estruturante, tudo que sai da autoestrada, que quer ir para as outras freguesias, para Oleiros, para Passos, para Moselos, para Lourosa, que sai ali, que não quer ir à Nacional 1, tem que vir por aquela, é aquela rua. E aquela rua, para mim, foi esquecida. E foi esquecida, por mim, por teimosia do Sr. Presidente de Junta, o Sr. Rui Rios. Porquê? Porque dizia que só fazia aquela estrada quando fizesse a Rua do Coteiro. Isto é uma obra que já foi adjudicada, a Rua da Barra, estão a fazê-la agora, mas em debate de rádio, na segunda-feira, venho a saber que essa rua não está contemplada conforme o que foi prometido e afiançado pelo Sr. Presidente atual, que isso seria, só iria se fazer a Rua da Barra quando dessem autorização a fazer a Rua do Coteiro, que é esta. Venho a saber, e por aquilo que eu vi, pelas palavras e meias palavras, que não vai haver já a Rua do Coteiro. O que para mim colide e coincide com outra lacuna, que é o Parque do Coteiro. O que eu defendo para o Parque do Coteiro é precisamente esta rua estar feita, o que eu já não estou a ver que seja feita, por aquilo que eu me apercebi, e pelo aquilo que o novo candidato do PS disse na rádio, e depois de ser apertado em relação a isso, ele aborda a questão de depois, durante o mandato, se ele ganhar, não é? O que a Câmara for dando de asfalto vai ser canalizado para ali. Portanto, vai ser canalizado se houver muito asfalto. Lá está, se houver outra dávida grande, como houve, e que não sabiam o que é que haviam de fazer aos metros cúbicos de alcatrão que foi dado a cada freguesia. E as outras ruas não são ruas de Nogueira? Quando aí uma junta, e do qual o novo candidato fez parte durante 20 e tal anos, pensa assim, eu não vejo isto com bons olhos. Porquê? Porque a Rua da Barra esteve mais de 10 anos ali à espera, não sei o quê, de um aval da Câmara, e veio saber a Rua do Coteiro não está contemplada nos próximos anos para ser feita. Portanto, isso está a prejudicar a Nogueira da Regedoura. Exatamente. Portanto, Nogueira da Regedoura vai sair prejudicada se, porventura, o atual executivo diz que não precisa de alcatrão, só precisa para uma rua, então é assim, Nogueira não tem outras ruas, não tem muitas coisas. Tem, claro que tem. Mas quando não há direção, quando não há, digamos, um foco, as coisas começam-se a perder. E eu, para esta zona, conforme eu já disse, defendo aqui o Baloiço, defendo a reconstrução, aliás, a requalificação, porque nota-se que precisa de alguns arranjos aqui a Capela de Nossa Senhora do Carmo, fazer aqui a estrada com passeios de um lado e do outro, e depois o Parque do Coteiro. O Parque do Coteiro é o que fica nas nossas costas, quando eu defendo o Parque do Coteiro como parque também de merendas e de lazer e de, digamos, manutenção física para todos os nogueirenses,
é um sítio nato que não é preciso modificar. Porquê? Porque se nós usarmos os trilhos e os caminhos de acesso aos vários terrenos, é só limpá-los, que eles existam lá. Não é preciso fazer expropriação nenhuma, a não ser que queiram fazer em um sítio mais, digamos, acolhedor, com casas de banho ou isto, aquilo, alguma parte terá que ser, digamos, expropriada para infraestruturas. Mas, no geral, os caminhos estão lá. E são caminhos, antigamente, de carros de bois. Tens vários, digamos, só em caminhos que eu contei ali, tem ali mais de 20 caminhos de acesso a vários terrenos que tem ali. Portanto, era só limpar aqueles terrenos, era também proteção, ainda bem que, graças a Deus, o monte do coteiro nunca ardeu, mas se ele estivesse mais limpo, se estivesse mais asseado, se tivesse as acessibilidades, embora seja para pé, não para andar de carro, mas como são carros de bois, um carro de bombeiros também, se for preciso, também pode ter acesso a vários sítios, não a todos, mas a alguns. Portanto, isto é um know-how, aí uma coisa que me fez chegar também até aqui hoje, e ser o que sou, é que eu com pouco dinheiro faço muita obra. E eu quero implementar esta minha filosofia que eu tenho para a Junta de Nogueira da Regedoura, com pouco dinheiro fazer muita obra. E quando eu digo fazer com pouco dinheiro fazer muita obra, tem tudo a ver com, digamos, estratégia. Nós temos ali cerca de 30 mil hectares de terreno virgem, que é mato e pinhal, e que não é preciso expropriar, é só fazer os trilhos, e os trilhos é de manutenção, é um complemento ao Parque do Coteiro de Moselos, se bem que o Parque do Coteiro de Moselos chama-se Moselos, isso a mim não me incomoda nada, grande parte está em terreno de Nogueira, só que o acesso é do outro lado, e conforme eu estava a dizer, digamos, como não tem um gasto específico assim de fazer expropriações, de fazer não sei o quê, portanto, e é uma zona verde, portanto, continua a ser zona verde, e era uma mais-valia para os nogueirenses e para quem usa o Parque do Coteiro. E o Parque do Coteiro é municipal, era só aumentar a área, e a área para o nosso lado, já que é zona verde, porque é que não vamos usar? E conforme eu estava a dizer, as grandes cidades têm o Parque da Cidade. A zona norte do concelho também tinha um parque onde todos pudessem vir, pessoas de fora, pessoas que queiram vir fazer piqueniques, que queiram, digamos, praticar desporto, caminhada, corrida, nesses próprios trilhos, acho que é uma mais-valia. Agrada-me agora saber que o PS, o atual Executivo, defende o Parque de Lazer aqui no Coteiro, já defendeu em outros anos noutros sítios, e eu nunca mudei a minha opinião, foi sempre esta, o local é este, e ainda bem que eles agora estão de acordo com o que eu já defendia há muitos anos. Isso prova que o CDS, que o Augusto Duarte, tem ideias para a freguesia, tem ideias que reúne o consenso de toda a gente, mesmo que às vezes seja a ferros. Reúne, é porque eu falo verdade. Sr. Augusto, vamos falar um bocadinho de transportes aqui no Nogueira. Há uma empresa a elaborar, que é a Unir. Fale-nos um bocadinho se a Unir está a elaborar bem em Nogueira da Regedoura, porque, no fundo, é também a parte escolar, levar as crianças de Nogueira para outros locais escolares, porque Nogueira não tem as escolas secundárias, e, portanto, levá-los para Argoncilho, levá-los para Espinho, levá-los para Moselos ou levá-los para Passo Brandão. Portanto, no fundo disto, isto está tudo a funcionar ou as crianças chegam tarde às horas às aulas? Não está a funcionar de maneira nenhuma. A ideia Unir é uma boa ideia, mas tem que ser acompanhada. E quem é que tem que acompanhar isto? É o poder autárquico. Se o poder autárquico não acompanhar, não pode chegar lá. E antes de falar sobre a Unir, vamos voltar atrás, porque eu em 2021 meti um projeto à Câmara, que ao abrigo de um projeto que é, digamos, um projeto que a própria Junta lança de uma determinada verba e eles entendem depois quem é o projeto que ganha, e por acaso eu lancei que era a construção de 2 paragens de autocarro na rota, que agora a rota é
do Picoto, que é a rota do 224 e 227 e 246, que vem do Picoto para baixo. E porquê é que eu defendi essa? Porque eu levanto-me cedo, também levava os meus filhos à escola, na hora que passava o autocarro tinha sempre ali junto ao antigo posto médico 6, 7, 8 crianças. Na urbanização Senhor da Pedra, mais 4 ou 5, mas sem paragem do autocarro, e estavam todos ali à chuva. Espanta-me a mim que o projeto foi aprovado, foi aprovado em Assembleia, havia verba cavimentada para fazer. Depois, entretanto, houve a fusão com a UNIR, a União de Transportes da Grande Área do Porto, ainda bem, mas ficou muito por fazer. Ficou por fazer as paragens de autocarro com uma verba que já tinha sido cavimentada. O que eles fizeram, esses 10 mil euros, não sei o que é que eles fizeram. Portanto, vocês foram eleitos para reunir com a UNIR, que quer que funcione em pleno. Com a UNIR. Nós atualmente estamos a ser servidos por 7 rotas e todas, digamos, são rotas que ou é para Espinho ou é para a Nacional 1, que depois deriva para Fiães e outras coisas, ou Nacional 1, Picoto, Porto, Gaia. Depois temos uma rota para Passos de Brandão, e eu volto já a falar nessa, e depois temos outra rota que é da parte de baixo, que vai ter a Moselos e Lamas, acesso depois ao hospital. Mas o que é que acontece? Agora, isso foi uma coisa boa, meterem os postaletes a dizer onde é que era o sítio da paragem de autocarro, porque até à data havia uma anarquia. A Junta de Freguesia nunca quis dizer e especificar a paragem de autocarro aqui. Pronto, os nogarenses tinham que andar à cata, à procura. E lembra-se que antigamente estendia-se o dedo. E o motorista, se achasse que ali não era a paragem, não parava. Então nós tínhamos que andar a descobrir, quem não estava habituado a usar isso. E espanta-me a mim que este presidente, o Sr. Rui Rios, e do qual o candidato que pertence à mesma lista há 20 e tal anos, portanto os erros são os mesmos, preferiu, em vez de fazer as paragens ditas paragens de autocarro, preferiu meter um posto de carregamento de carros elétricos. E eu ponho-me assim a pensar, estão cerca de 20 crianças em idade escolar à chuva e ao vento. Será que há 20 carros elétricos em Nogueira da Rejoura que seja mais urgente fazer um posto de carregamento de carros elétricos ou dar qualidade aos transportes e às crianças nogueirenses? Isto é uma pergunta que fica no ar. Acho que há um desfazamento de prioridades e este presidente, o Sr. Rui Rios, e o Sr. Fernando, como pertencente à mesma equipa, acho que aí estiveram mal e muito mal. Outra coisa que eu quero salientar sobre os transportes públicos, falta horários. Nós vamos à plataforma da UNIR, acho que muitas das vezes nem está a funcionar. Portanto, quem pensa, olha, eu vou de autocarro para o trabalho, vou de autocarro para Espinho, vou para o hospital da Feira, de Gaia, vai à aplicação e não consegue saber a que horas é que passa um autocarro. Portanto, não estamos a investir nos transportes públicos, não estamos a investir como deve ser na utilização massiva para deixarmos os carros em casa. Estamos, digamos, a deixar andar. E eu defendo que o poder autárquico tem toda a legitimidade para estar mais atento, para exigir, para além de exigir gradualmente paragens de autocarro nos sítios que assim faz, até porque tem uma outra logística, agora é mais fácil, mas saber que naquele sítio há uma paragem de autocarro, se for um sítio que não há habitações, quando alguém me submeter para fazer aí uma casa, ou seja lá o que for, aí uma edificação, sabe que ali tem aí uma paragem de autocarro e tem que recuar para ter o autocarro para puxar à berma e ter a paragem de autocarro. Até aqui isso não acontecia. Porquê? Porque o poder autárquico em Nogueira da Rejoura, em 30 anos quase que esteve no poder em Nogueira da Rejoura, adormeceu muito em relação a isso.
É uma questão de estratégia. E ainda em relação à rota, a única rota que temos para Passos, é de salientar que só há uma paragem de autocarro na toda a sua extensão em Nogueira da Redoura. Mas o mais grave não é isso. Como sabem, foi inaugurado até o 12º ano em Passos de Brandão. Eu tenho em crer que nenhum aluno foi para Passos. E aí, em relação aos alunos e educação, voltando num outro tema atrás, eu quero que entendam que Nogueira da Redoura preferencialmente escolhe Espinho para ir. Porquê? Porque tem mais acesso, é mais fácil e é mais próximo do que ir para Argoncillo, que é, digamos, é o agrupamento que lhe compete ir, e agora temos uma outra opção, que é Passos. Como perdemos o know-how do Colégio Lamas, devido a quando veio a geringonça, a gente perdeu essa oportunidade, os nogueirenses perderam, e não vi nessa altura o elenco da Junta de Freguesia a tomar posições em relação a isso. Mais uma vez achou que não era um problema deles, mas prejudicou a postura deles, porque era um governo PS, prejudicou a livre escolha dos nogueirenses para onde pôr os seus filhos. Acontece que Espinho também filtrou ali, dava de preferência a quem fosse residente em Espinho ou em Anta, nas freguesias do Concelho de Espinho, e só as sobras é que entravam nas escolas em Espinho. Daí, Nogueira da Redoura, em termos, e nota-se isso mais nas catequeses, já agora falar em religião, que muitos miúdos não se conhecem. Porquê? Porque uns foram para Argoncillo, outros para Espinho, e Espinho tem a Gomes de Almeida e a Laranjeira, foram outros para a Vila da Feira e outros para Fiães. Isso quer dizer que, digamos, houve há uma dispersão dos alunos que depois vão para o 10º, de início para o 5º, 6º ano, e depois do nono, aliás, os anos todos, e aconteceu que muitos foram para Argoncillo, depois tiveram que ir para Espinho, ou para a Feira. Depois outros foram para outros lados, quer dizer, tudo converge depois com os anos a vir para Espinho, só que Espinho vai lá, investiu, e nós temos cabido lá. Nós temos cabido lá, o que é muito bom. Sobre a rota da UNIR, para não fugir ao tema, a UNIR, ninguém lhe disse que havia alunos possivelmente que iriam para Passos. O que quer dizer? É residual os alunos que no 5º ano ou no nono foram para, depois do nono, foram para Passos. Porquê? Porque não havia transporte, não havia, digamos, diretiva mesmo deste elenco de junta. Olha, atenção, nós agora vamos ter Passos que alguns alunos podem ir para lá. Não aconteceu, portanto, foi uma inércia total em relação a isso. Acho que o Poder Autárquico tem que estar mais atento a estas situações. Sr. Augusto, vamos falar um bocadinho de desporto. Desporto federado, desporto ao ar livre, para as pessoas, com parques. O que é que você acha que faz falta em Nogueira que não está a ser feito? E você... Antes de ir a essa parte, vou fazer uma pequena abordagem e um elogio aos dois clubes, o Relâmpago Nogueirense e o ADN Desporto. Dou os parabéns a eles dois. Eu equiparo, e sem sombra de dúvidas, que Nogueira da Redoura está ao par de grandes cidades. Posso dar um exemplo: Lisboa, tem o Sporting, tem o Benfica. Nós, uma vila, Nogueira da Redoura, e uma freguesia, também temos dois grandes clubes. Temos dois grandes clubes que lutam entre si, por acaso atualmente estão em divisões diferentes, mas todos têm direções bairristas. Por um lado é bom, por outro é mau, mas o que é certo é que temos dois grandes clubes em Nogueira da Redoura. Para mim, eu já tive a ideia que seria melhor a fusão entre eles. Hoje já tendo a não ter a mesma opinião. Porquê? Porque nós temos vivido bem com os dois clubes, temos sido uma referência
e uma porta de entrada de muita gente que não conhecia Nogueira da Regedoura, e em várias divisões que nós estamos, muita gente já sabe onde é que é Nogueira da Regedoura, e graças, não é ao Presidente de Junta, não é ao elenco da Junta, graças aos dois clubes, que fazem com que muitos venham cá. Até Espinho, como estão a usar as instalações da ADNR, até esses, os espinhenses já veem Nogueira da Regedoura com outros olhos. É certo que falam das acessibilidades, das limpezas das ruas, mas ao menos conhecem Nogueira da Regedoura. Outra coisa que nós temos que ver é a nível de desporto. Ainda bem que agora temos, porque só tínhamos escalão sénior. Infraestruturas de desporto. As infraestruturas. Espera aí, temos agora, e agora temos formação nos dois clubes. É certo que é por força da estatística e de pertencer à Federação Portuguesa de Futebol e, digamos, as divisões é que lutam, obriga a que tenha formação. Eu dou os parabéns aos dois clubes, que apesar de haver à nossa volta vários, que também tinham os nossos atletas, é bom ver que a maioria são nogueirenses e que dão os jovens contributo, digamos, de camisola ao peito, como se diz, dão todo o seu esforço para que tenham bons jogos. Portanto, a formação, para aquilo que eu vejo dos dois clubes, é uma aposta que eu acho que está a ser ganha, com muita dificuldade, mas é isso que a gente quer e que a gente pretende, fixar os jovens ao desporto e que não saiam também da freguesia. Alguns podem sair porque são melhores do que outros e que aspiram os sonhos, toda a gente quer ser Cristiano Ronaldo, mas o que é certo é que Nogueira da Regedoura agora está a praticar desporto federado e não federado. E a nível de desporto livre, desporto das pessoas, o que é que faz falta aqui? O que faz falta aqui é mais passeios, muita gente pratica atletismo a nível individual, às vezes como treino, e o que falta mesmo é passeios de segurança para fazer corridas, isto e aquilo. O meu projeto do Parque do Coteiro vai de encontro também a uma lacuna dessas, embora haja também de dança, há associações que também, digamos, têm digamos, ensino e incentivo à prática de danças. Temos o rancho também, que parecendo que não, é uma associação social e que congrega pessoas, que também é uma mais-valia. Portanto, nós temos um conjunto de associações, de clubes, que estão a lutar individualmente, uns com mais carências e outros com menos carências. Agora, entendo, por exemplo, o Relâmpago, por causa de ter relva natural, faz todo sentido em a Câmara ajudar a fazer pode não ser com as dimensões, mas ao menos para não sobrecarregar em termos de treinos e não, digamos, não ficar caro ao clube, visto que eles têm dificuldades e andam numa divisão muito mais acima. O campeonato São segue, parecendo que não, já é pago, já é não sei o quê, já requer um bom investimento e ainda tem que pagar para ir treinar a outros lados porque não podem sobrecarregar o campo. Acho que é uma mais-valia que a Câmara olhasse isso com olhos, porque é que se estivéssemos a pagar a clubes da feira, agora estamos a levar dinheiro para outros clubes fora da feira, para o Conselho de Espinho, pagar lá, depois de... Pronto, eu acho que a Câmara aqui devia de olhar assim, se é para investir, vamos investir aqui para não termos que pagar para levar riqueza para os outros lados. No desporto, também vejo, por exemplo, que aqui o ADN ainda não tem a sua sede e eu defendo que, mas isso é uma obra que não é da Junta, a Junta embora possa participar, possa não sei o quê, mas fazer a sede deles ali, com um bar como deve ser, aqui o ADN, a Relâmpago é mesmo um campo de treinos. Em relação eu sei que a Nogueira da Regedoura tem várias associações
que laboram bem e trabalham bem, e eu quero saber, se você for eleito, que tipo de apoio é que deve fazer mais para melhorar essa situação, porque também temos as tasquinhas, temos as festas, temos tudo, está tudo interligado. E eu quero saber que tipo de apoio, se você for eleito, o que é que vai fazer para essas associações. Se eu for eleito, portanto, vou continuar a apoiar as associações. Tem algumas que não têm sede, mas iria, digamos, arranjar maneira que fosse, nem que fosse uma sede partilhada para ter todas um espaço com horários a definir e entre elas de poder usar o espaço para as suas várias atividades. Nós, embora tenhamos só temos aí um sítio para espetáculos, portanto, e então, digamos, e esse sítio para espetáculos, por acaso, pertence à Igreja, terá que ser sempre, digamos, em um pedido à Igreja, e ao qual já faço já salientar que eles têm sido incansáveis, nunca disseram não, e temos tido o espaço ao serviço dos nogueirenses e das associações, desde que sejam para tratar bem o património. Portanto, nesse aspecto, individualmente, cada associação, cada pessoa que queira usar para vários fins, para várias temáticas, tem sido, digamos, cedido a custo zero, ou outras vezes dá-se aí uma dávida que não é pedida. Portanto, agora, esse sítio vai precisar de intervenções entretanto, porque o telhado tem infiltrações, e de certeza que a Igreja que vai pedir aí um contributo à Junta de Freguesia, e se eu for eleito, eu concederei, mediante o orçamento. Acho que faz todo sentido, já que é um sítio que tem sido usado por todos, sem exceção. Se está a ser usado por todos, embora seja pertencente à Igreja, porque é que não se há de ajudar? Não se pode olhar para o lado, olha, este edifício não pertence a nós, não quero saber. Não, temos que ver que ele está a ser usado ao serviço da população. Exatamente. Temos o rancho, por acaso, tem sede, entre aspas, cedida pela Junta, na parte de baixo. Ainda bem, eles têm um sítio para fazer os seus ensaios, digamos, e reunirem, o que é de louvar. Mas temos o grupo missionário que, com a requalificação da obra do centro da vila, vai perder esse sítio. Temos que pensar noutro, temos que ajudar, e se é uma associação que tem já muitos anos, temos que ajudar. Os vicentinos, por acaso, como está mais ligado à Igreja, tem o seu sítio, e os alcoólicos também têm o seu sítio, é no salão paroquial, portanto, está a acontecer que tem tudo mais valias para nós, enquanto junta, continuarmos a ajudar, e se possível mais. Ok. Mais. A população de Nogueira da Regedoura está a aumentar ou está a diminuir? E depois, sobre a habitação social, preços controlados, habitação para compra e venda, parte industrial, portanto, isto está tudo ligado. Portanto, faça-me um resumo daquilo que pode melhorar. Eu sei que não é da competência da Junta, mas pode ajudar a melhorar o funcionamento da freguesia. Não, também é uma coisa que a Junta também tem, aí uma palavra. Vou salientar também, quando eu apresentei a demolição, a compra e demolição da casa do Dr. Irpídio, foi de encontro, isto em 2022, que não sei se os nogueirenses sabem, mas a maioria dos municípios e Santa Maria da Feira, Câmara, sabe que era o projeto Primeiro Direito. E o projeto Primeiro Direito era o direito à habitação. E foi pedido a Câmara pediu a todas as juntas de freguesia se tinham imóveis que encaixassem na opção primeiro direito. O primeiro direito era fundos comunitários que vinham e que se nós tivéssemos, digamos, casas ou habitações para se reabilitar para o alojamento a custo controlado, seria feito. Numa
de lei em 2022, e eu perguntei ao Executivo da Junta se tinham feito um levantamento por causa das casas de primeiro direito, ao abrigo desse protocolo, se tinham feito. Foi-nos dito pelo Sr. Presidente atual, e em concordância com o que vai ser agora candidato, que não havia em Nogueira da Regedora casa nenhuma que desse, digamos, seguimento ao projeto de primeiro de direito. Espantou-me isso. Na Assembleia a seguir, e eu questionei isso em abril de 2022, e na Assembleia na outra a seguir, eu apresentei um projeto que constava dessa casa. E era um projeto 2 em 1. Exercíamos o primeiro direito, que era, digamos, arranjar um sítio que a casa existia, e agora já foi botada abaixo, em termos eleitorais, aquilo vai-se parecer que foi uma obra da Junta. É uma obra da Junta sugerida por mim, por um CDS, mas foi a Câmara que comprou e fez a adjudicação. Eu, pelo Google Maps, vi que dava para botar aquela casa abaixo e fazer 2. Até pode fazer mais, se for em altura, até pode fazer mais. Mas era um projeto encaixado no primeiro direito. Isso é uma preocupação a mim, que vejo, e estou muito à vontade para dizer que, em termos de arrendamento, em termos de casas, em termos digamos, da logística, de ter aí uma casa, não é fácil para estes jovens, face à economia, face aos ordenados que têm e às obrigações que os bancos exigem. Então terá que ser... Os preços em Nogueira aumentaram bastante consideravelmente. Sim. Porquê? Porque é uma área apetecível. Porque está junto a todos os nós possíveis e impossíveis, as acessibilidades estão cá e as pessoas fora de Nogueira estão a aproveitar. É certo que, ao aproveitar isso, a lei da oferta e procura faz com que os preços em Nogueira subiram muito. Subiram muito porquê? Porque se deixaram, as acessibilidades são boas, a A41 e a A29 e a Nacional e a Autostrada 1, e estar muito perto de Espinho, praias, em uma zona boa, faz com que o nosso preço tenha subido. Mas é mais pelas acessibilidades. Não é porque aquilo que o elenco da Junta fez. Exatamente. Passeios e isto, aquilo. Não, eles não fizeram isso. Nogueira da Regedora cresceu e muito a nível privado. Portanto, em termos de população, nós aumentamos, temos novos residentes que estão a ser acarinhados, mas estão para já... há muitos anos para cá. Mas está a acontecer que agora estão a usar Nogueira da Regedora como freguesia de dormitório. Portanto, isto quer dizer que alguém falhou a outra parte. Integração. Temos que integrar quem chega. E eu noto isso quando eu ando, por exemplo, eu já pertencia a várias comissões de festas, para a festa religiosa, e vejo que as pessoas que são de fora não abrem a porta, não dão o donativo. Porquê? Porque não lhes dizem nada, não foram introduzidos, não foram, digamos, fazer com que se sintam também que é a terra deles agora. Não, é dormir só. E isto quem falhou? Foi a Junta, que não promoveu, não teve um parque infantil. Só havia há um ano e que há 2, não há um parque de lazer, não há, digamos, fazer com que as pessoas se sintam, quero ir a uma caminhada. Mas aqui passam muitos carros, não, pegam no carro e vão até Espinho, porque tem lá outras coisas que nós não fizemos. É isso que conta. Portanto, o que falta à Nogueira da Regedora é fazer os que vieram se sentir nogueirenses. No Parque Industrial, que tem a contar sobre isso? O Parque Industrial também é o que temos, dá para expandir. Mas dá para fazer um novo? Não é um novo, digamos. Ainda bem que coincide com a parte de Gaia, porque nós vamos ter ali uma pequena faixa que fica em Nogueira da Regedora. O resto é Gaia. Pronto, mas é quase como o Parque do Coteiro. É Coteiro, mas serve as duas. E ali o Parque Industrial está a nascer ali, mais uma vez, por causa dos acessos. Não foi porque a Junta fez com que houvesse. Exatamente. É certo que a Câmara aí também tem um bocadinho o seu dedo,
porque não pode focalizar nas grandes zonas industriais. Esta nunca irá ser aí uma grande, até porque grande parte, por exemplo, que pertence à Nogueira da Regedora, já tem só a rádio popular e alguns armazéns que ainda faltam ali a alugar, digamos, já ocupa grande parte. Agora estamos a aumentar mais um bocadinho, pelo menos está em PDM, está em projeto, mas nunca será a Câmara a investir. A Câmara, em termos de zona industrial, a Nogueira da Regedora investiu zero. É o poder privado que está a fazer com que haja zona industrial só pelos acessos e porque temos mão de obra também qualificada em Nogueira da Regedora, graças a Deus, e isso fixa, se houver emprego, nas proximidades também fixa nogueirenses cá. Isto é muito bonito falar dos grandes projetos, falar em tudo, mas sem um parceiro, os projetos morrem à nascença. Porque a Junta não tem dinheiro para fazer esses projetos todos. Portanto, qual é a sua relação, se for eleito, com a Câmara, para vocês reivindicar algumas situações para a sua freguesia? É assim, e eu vou falar sobre a relação do que eu vi, do que eu senti, enquanto membro de uma Assembleia durante 4 anos e pessoa residente há 27 anos, 28, em Nogueira da Regedora. Eu sinto, eu digamos, sou aí uma pessoa conhecedora. E quando eu olho para um elenco de junta, que já tem há quase 30 anos de governo PS, os projetos maiores, todos têm 20, 30 anos. O posto médico durou quase 30 anos a fazer. O centro de vila já vem nos manifestos eleitorais do PS também há quase há 30 anos. É certo que agora está maior, o centro de vila já não era só ali junto à igreja, já está mais expandido, mas é uma coisa que já vem há 30 anos. A Rua da Barra, a sua reconstrução já tem pelo menos 10 anos, que está em estado deplorável e só agora é que está a ser. Portanto, e eu não considero que a Rua da Barra seja um grande projeto. É um projeto, é uma rua, é uma requalificação. Mas pelo tempo que demorou a ser feito, que está agora a ser feito, é muito tempo. É muito tempo. Eu como pessoa de visão, como pessoa que consigo congregar várias coisas, eu acho que a relação o poder autárquico, junta, Câmara, não funcionou muito bem. Se bem que dou os parabéns ao Sr. Rui Rio, pessoa do qual sou amigo, tenho a noção que a relação Sr. Rui Rio, que é uma pessoa mais ponderada, uma pessoa mais digamos, aberta ao diálogo, eu acho que ele conseguiu mais no mandato dele do que todos os outros. É verdade. Porque é uma pessoa que congrega, digamos, tenta levar a sua água ao moinho dele, ao seu rio. E os outros não. Entram muito de choque e nós, Nogueira da Regedora, com o governo PS, à exceção um bocadinho do Sr. Rui Rios, Nogueira da Regedora, com a governação em 25 anos, 30, ficámos a perder. Ficámos a perder notoriamente em várias coisas. Há obras, é isto e aquilo. Até pode haver. Mas o tempo, 30 anos Exatamente. É muito tempo. É muito tempo de esperar. É muito tempo. Em 30 anos, outras freguesias, eu vejo Moselos têm aí um pavilhão, nós temos, não o temos. Agora está a aparecer, e claro, eu também quero, aí um pavilhão para Nogueira da Regedora. Mas isso é uma promessa, se for eles, para mais 30 anos. Por amor de Deus, não é? Temos que ser precisos, temos que ser, digamos, vincados num afoco e estar sempre atentos e ser amigos da Câmara, até porque eu não entendo, tem ganhado PS aqui em Nogueira da Regedora, mas Câmara ganha PSD. E eu acho que até a Câmara faz de propósito. Porquê? Porque só faz obras, se nós formos ver agora, atualmente, hoje, Nogueira da Regedora é um estaleiro de obras. Porquê? Porque toda a Câmara, isto são tudo obras que a Câmara está a fazer, é o tudo ou nada. Como, por exemplo, as toneladas de metros cúbicos de alcatrão que veio para Nogueira da Regedora e que eles não souberam usar. Ficaram atarantados, o que é que a gente vai fazer com isto? É o que eu vejo, é o que eu sinto. Portanto, caros nogueirenses,
Estou aqui de corpo e alma e falar sempre pela verdade. Aliás, foi a coisa que os meus pais me ensinaram, verdade sempre acima de tudo. Não queria prometer aí uma coisa que sei que não a posso cumprir. Sou homem, toda a gente me conhece, sou homem de trabalho, sou homem de projeção para o futuro, sou homem de causa comum, sou homem que vivi e vivo constantemente no associativismo. Quando estou, dou tudo e mais alguma coisa. Dou a cara por vários projetos, dou a cara por muitas ideias. E Nogueira da Rajadora, se for comigo, nada tem a perder, tem só a ganhar. Venho de famílias humildes, de trabalho e com pouco dinheiro fazer muita obra.